Fala, meu querido, chegamos com a oitava questão aqui da prova da UBF 2023. Questão essa que vai falar um pouquinho sobre equilíbrio de corpos. Dá para ver aqui na figurinha ao lado, né, que a gente tem dois corpos, um da esquerda e o outro da direita, que vão ser apoiados em um eixo aqui. E a gente vai estudar o que que acontece quando a gente mergulha esse corpo dentro da água ou de qualquer outro líquido. Bora com a gente então aprender um pouquinho sobre essa questão. Então ele fala o seguinte, ó, dois corpos estão equilibrados como na figura, os corpos possuem volumes idênticos, mas massas diferentes. Então aqui já dá para a gente perceber que um vai ser mais pesado que o outro. Suponha que todos os corpos da figura sejam mais densos do que a água, e portanto nenhum deles irá afundar. Maravilha. O que acontece é que todo o sistema é imerso completamente na água. Aqui, de cara dá para perceber que tem bem no centro da barra, aqui aparentemente no centro, né, existe um eixo que permite com que a gente consiga avaliar qual dos dois corpos é mais pesado. Porque veja, ele está dizendo que isso aqui está em equilíbrio e que eles têm massas diferentes. Então, com essa informação, a gente consegue definir qual que é o da esquerda. Ele até chama que esse é o da esquerda e esse aqui é o da direita. Tá? Vamos pensar como que a gente poderia chegar nessa conclusão. Quanto mais perto eu estiver do eixo, nessa situação, maior é a minha massa, porque é como a gente poder comparar em uma situação que uma pessoa está um balanço, né? Se eu pegar, quanto mais longe eu estiver, menos peso eu preciso ter para poder para descer esse balanço. Se a pessoa ela é muito pesada, comparar com uma criança, a criança vai longe e a pessoa mais pesada fica mais próximo aqui do eixo, né? Então, numa comparação, você já deve ter visto em parque de diversões ou até mesmo feito essa experiência com uma pessoa de diferente massa sua. Então, veja, ó, eu estou pertinho do eixo, nesse caso. Se eu estou perto desse eixo, a gente está dizendo que, eu até anotei isso aqui, vou te trazer para você poder acompanhar, veja o que eu escrevi aqui para você. Ó. Quanto mais distante do eixo, mais leve é o corpo. Então, quanto mais distante, o que que a gente pode considerar? Que a massa desse bloco do lado esquerdo, ela vai ser maior do que a massa do bloco do lado direito. A gente pode escrever isso sem dificuldade nenhuma, uma vez que o bloco da direita está mais longe do que o bloco da esquerda. Fechou? Isso é uma informação aqui, acho que bastante importante para a gente associar isso a um corpo quando está em equilíbrio. Se você quiser dar uma aprofundada nisso, você pode estudar aqui a somatória dos momentos. A gente fala que quando eu somo os momentos, isso eu vou ter igual a zero, vai ser igual a zero, quando acontece uma situação chamada situação de equilíbrio, certo? O que que é a situação de equilíbrio? É quando não tem nenhum deslocamento no sentido anti-horário, muito menos no horário. Ele fica parado aqui. E momento, a gente falaria que é o momento do lado esquerdo mais o momento do lado direito, tudo isso seria igual a zero. Porém, o que que a gente sabe sobre momento? Momento é a relação entre força e distância ao eixo. Só que tem um sinalzinho aqui. Quando ele está no sentido anti-horário, padroniza-se que é mais o valor da força do lado esquerdo vezes a distância ao eixo, vou chamar de dE, e quando ele está no sentido horário é sinal negativo. Então é a força do lado direito vezes a distância dd. Tudo isso igual a zero. Quando você pega esse termo aqui negativo e passa para o outro lado, a gente vai ter uma igualdade, que a força aplicada do lado esquerdo vezes a distância ao eixo do lado esquerdo é igual à força do lado direito, vou chamar de D maiúsculo aqui, vezes a distância do lado direito. O que que dá para a gente relacionar? Que quanto menor é essa distância, aqui ó, quanto o D ele é pequenininho, tá? Para que isso aqui, se o DE é pequeno, o DD do lado direito ele é maior. Para que isso continue sendo uma igualdade, eu tenho que ter um valor de força do lado esquerdo maior do que o valor da força do lado direito, para que haja um equilíbrio, né? Um tem que ser grande, o outro tem que ser pequeno. Veja, ó, do lado direito a distância é grande e a força é pequena. Do lado esquerdo, a distância é pequena e a força é grande. Então, isso nós conseguimos provar
que a massa do lado esquerdo, que é o peso, né? Essa força aqui vai ser o peso do lado esquerdo é maior do que o peso do lado direito. Então, quando agora eu coloco essa situação em um aquário, e aí de repente um aquário, ou colocar de repente em algum lago, ou seja, a gente vai ter a situação exposta da seguinte maneira, de fazer um desenho aqui para você, ó. Imagina que eu coloquei ele dentro de um líquido aqui, tá? Ele foi colocado a partir de todo o sistema dentro de um líquido. E aí o que que é esperado que aconteça? Que surja uma força aqui chamada empuxo, que empurraria esse bloco para cima, os dois blocos para cima. Só que o que acontece? Nós não vamos ter a ação mais desse eixo, porque isso acontecia por conta de eles estarem inseridos no ar, né? Então a gente não tem a necessidade de ter um eixo de rotação aqui. Quando eu coloco ele dentro do aquário, o material que é mais pesado vai puxar ele mais para esse lado. Então, o que que vai acontecer? O que que é esperado que aconteça? Que haja uma perturbação e o lado mais pesado é para onde vai o, é, é, o bloco lado esquerdo. Então, ele vai tender a fazer esse movimento, enquanto o da esquerda, o da direita, ele vai tentar subir. Isso porque surge uma força aqui para cima de empuxo, né? Que vai atrair e não ter mais a necessidade do eixo de rotação. Então ele tende a fazer esse movimento para a esquerda. O que que isso revela para a gente? Que o equilíbrio é perturbado, inclinando a balança para a esquerda. Essa é a resposta. O item A fala que ele está inclinando a balança para a direita, está errado, né? E o equilíbrio não é perturbado, essa já são informações aqui que já dá para a gente imaginar. E as fala que as trações nos fios aumentam igualmente. Veja que a tração aqui elas não aumentam nesse caso, né? A tração, quando você tem colocado aqui, você tem um peso, ela é igual à tração e surge uma força oposta. Se a gente pudesse colocar todas as forças, ó, nós temos a força e a força da tração quando estávamos colocadas no ar. Quando você coloca um, ela dentro da água, surge uma força, mais uma, que é a força do empuxo para cima. Então essa atração tende a diminuir, na verdade, né? Então dizer que elas vão aumentar igualmente já é um equívoco, porque o que vai acontecer com as duas é que elas vão diminuir igualmente. Então aqui eu vou ter um empuxo e a tração e o peso, e esse empuxo vai empurrá-las para fora, fazendo com que a tração aqui seja menor. As trações então aumentam igualmente, isso é falso. Tá? O problema está no aumenta. E a tração do fio da esquerda então, aumenta mais, não, elas aumentam igualmente, mas fazem com que as trações não aumentam igualmente, elas diminuem igualmente nesse sistema. Beleza? Então assim a gente chega na solução no item B, questão número 8 da UBF. Beleza? Então essa sim, conseguimos resolver mais uma questão aqui da UBF. Se esse vídeo te ajudou, deixa seus comentários aqui para ver se você entendeu e se você precisa de alguma ajuda em alguma passagem, estamos aqui para ajudar você. Se não, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para cada vez mais chegar a tanto mundo está estudando física. Grande abraço e até a próxima.